que é o Petrolão e a Operação Lava Jato? Petrolão é um esquema bilionário de corrupção na Petrobras ocorrido durante o governo Lula e Dilma, que envolvia cobrança de propina das empreiteiras, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e superfaturamentos de obras contratadas para abastecer os cofres de partidos, funcionários da estatal e políticos. Esse esquema é alvo de investigações da Polícia Federal por meio de uma operação denominada Lava Jato. Cada fase da Operação Lava Jato recebe um apelido específico. Por exemplo, a 23ª fase ficou conhecida como Operação Acarajé. Como funcionava o esquema de corrupção? A Petrobras contratava empreiteiras para grandes obras. Funcionários da Petrobras cobravam propina das empreiteiras para fechar contratos superfaturados com a estatal. De acordo com o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, os contratos eram superfaturados, em média, em 3%. Por exemplo, numa obra contratada pela diretoria de abastecimento, orçada inicialmente em 1 bilhão, valor de mercado, a Petrobras pagava 1 bilhão e 30 milhões para a empreiteira. Desse sobrepreço de 30 milhões pagos a mais pela Petrobras, 20 milhões ficava com o PT e os 10 milhões restantes eram destinados ao PP, ao diretor da estatal e ao operador responsável pela distribuição do dinheiro. Então a Petrobras foi roubada por meio de contratos superfaturados? Sim, pois a Petrobras pagava para as empreiteiras nas obras contratadas um valor muito acima do valor de mercado. As diretorias envolvidas no recebimento de propinas para facilitar obras superfaturadas para empreiteiras eram Abastecimento, o diretor Paulo Roberto Costa e o gerente Pedro Barusco, a diretoria de Engenharia e Serviços, diretor Renato Duque, e a diretoria internacional, com os diretores Néstor Severo e Jorge Zelada. Como parte do lucro das empreiteiras roubado da Petrobras por superfaturamento era distribuído para políticos e diretores da estatal. Os operadores eram os intermediários responsáveis pela distribuição de propina das empreiteiras para os diretores da Petrobras, que facilitavam os contratos superfaturados com elas. Os operadores também eram responsáveis pela distribuição de parte do lucro das empreiteiras, roubados da Petrobras por superfaturamento, para partidos e políticos. Basicamente, o dinheiro chegava aos partidos e ou políticos da seguinte forma, de acordo com os indícios da Polícia Federal. Parte do dinheiro roubado era doada pelas empreiteiras para partidos políticos nas suas campanhas eleitorais. Parte do dinheiro era desviada para contas no exterior. Por exemplo, as empreiteiras contratavam serviços de empresas fictícias e realizavam pagamento em contas fora do país, cujo destino final seria partidos e políticos. Parte do dinheiro era desviada por meio de compra de bens e reformas de imóveis para políticos. A acusação das reformas pagas pela OAS e pela Odebrecht de um triplex e de um sítio supostamente pertencentes a Lula se enquadraria nessa categoria. Quais são as empresas participantes do esquema de corrupção? Odebrecht, presidente Marcelo Odebrecht, foi preso em caráter preventivo. A empresa Andrade Gutierrez, presidente Otávio Marques de Azevedo, também foi preso em caráter preventivo. A empresa UTC, com o ex-presidente Ricardo Pessoa, que está em prisão domiciliar. A OAS, com o ex-presidente Léo Pinheiro, condenado a 16 anos de prisão. A Camargo Correia, com o ex-presidente do Conselho de Administração, Dalton dos Santos Avancini, preso e condenado. Outras empresas também participaram do esquema, como a Queiroz Galvão, Galvão Engenharia, Mendes Júnior, Engevix e Toyo Cetal.